Adicionar um convidado. Eu não. Estamos aqui aguardando. Unforgettable. Estão entrando. Olá. Olá, pessoal. Olá. Olá, todos sejam bem-vindos ao Janga CEO Talks. Eu sou a Maximília de Paula, sou diretora de gestão do Clube dos Jangadeiros, nessa comandoria, e vamos dar início, então, ao nosso bate-papo de hoje. Eu vou dar alguns avisos. Primeiramente, eu aviso que a gente está ao vivo aqui no Instagram, e após essa live, a gente vai disponibilizar o acesso pelo Facebook e pelo YouTube do Clube dos Jangadeiros. As próximas lives, eu vou ler aqui para vocês, serão sempre nas quintas-feiras. A próxima vai ser no dia 14 de maio, e o título vai ser As motivações, desafios e experiências da vela de competição com o técnico Lucas Mazin, o Sorriso. Dia 21 de maio, às 20 horas também, vamos falar sobre a Galeria da Fama da Vela de Cruzeiro Brasileira, com Valdir Silva Filho, comandante do veleiro Mastership 2. Pois bem, vamos dar início, então. A tripulação do Unforgettable já está aqui com a gente, com o tema de hoje, Expedição Pacífico e os desafios da navegação de longo curso, com Geórgia e Olá. Diego, essa querida tripulação. Eu andei no Instagram e no YouTube do casal e peguei algumas frases que eles deixaram lá postadas sobre eles. Eles são um casal a navegar nesse lindo planeta, a partilhar sua jornada em estilo de vida alternativo, criando conteúdo no mar. No canal do YouTube tem muitas coisas sobre o casal e sobre essa história dessa tripulação. E eu retirei esse texto que eu achei muito lindo e muito oportuno, que é a história de vocês. Deixa de ser um sonho quando você faz acontecer. E se seu cotidiano fosse recheado de aventuras, pessoas interessantes, paisagens deslumbrantes, natureza e desafios, e a vida velejada viajando pelo mundo, muitas vezes é assim, o que está longe de dizer que é um mar de rosas. São várias as dificuldades, percalços, surpresas do caminho. Se expor a vida ao inesperado, aos ventos e às marés, é o que escolhemos como forma de viver. Somos Geórgia e Diego, e fazem 4 anos que o veleiro e o mar são nossa casa. Em nosso trajeto, já passamos por mais de 20 países e navegamos 15 mil milhas náuticas. Adoramos compartilhar com vocês o que a vida a bordo tem nos ensinado e uma forma diferente de levar a vida. Sejam muito bem-vindos a bordo da nosso Talks, Geórgia e Diego, mais uma vez. Para começar, eu gostaria para começar a falar sobre essa expedição do Pacífico Sul, sobre esses desafios da navegação de longo curso, eu gostaria muito de saber qual a maior perna que vocês têm prevista ou que já fizeram após passarem no Canal do Panamá, nessa travessia do Pacífico. Vocês podem nos contar um pouquinho? Claro, sim. Bom, boa noite, pessoal. Maxi, muito obrigado pelo espaço. Para nós é uma grande honra estar aqui conversando, né, com a turma dos Jangadeiros. A gente ansiava muito por isso. Queria fazer isso, na verdade, ao vivo, né? Mas não foi possível. Isso vai ter que ser, pelo menos, prorrogado um pouquinho. Mas a gente está muito feliz de poder conversar com essa turma que acho que a gente queria muito estar em contato, né? Então, brigadão por ceder o espaço.
Agradeço também mais uma vez. A gente está bem contente de estar aqui, poder compartilhar um pouco das nossas aventuras aí nos últimos tempos. Ainda mais com o pessoal aí da nossa terra, a gente adora todo mundo, mas sempre é bom também falar com o pessoal do Rio Grande, de onde a gente saiu, né? E depois de tanto tempo viemos parar do outro lado do planeta, mais ou menos. Então, a nossa maior perna até hoje, né? Quer falar um pouco? A maior pernada foi Galápagos, Ilhas Marquesas, e essa é o maior trecho sem opção de parada, né, no globo, assim, entre essas navegadas convencionais. Claro, tu pode navegar dias a fio e não parar, mas sem a opção de navegada, essa é uma das maiores pernas do planeta. Foram 3.000 milhas, a gente cumpriu isso em 19 dias e 20 horas, e foi uma navegada mágica, assim, uma navegada mágica. A gente já tinha feito 6 dias até Galápagos, aí ficamos em Galápagos 20 dias, aproveitando as ilhas, e depois zarpamos para essas 3.000 milhas. E aí o frio na barriga pegou, né? Não tinha como ser diferente, porque eram semanas no mar, né? A gente já tinha feito outras pernas longas, mas ali sabia que seriam 3 semanas no mar. A gente viu terra no primeiro dia e no último só, né? Então foram 17 dias de só mar o tempo inteiro. Foi bem desafiador. Tá. E assim, como é tão desafiador, como que vocês se prepararam em relação ao abastecimento? Uma coisa que sempre interessa muito para a gente saber, a capacidade de água, quanto vocês têm no barco de capacidade, vocês levam galões a bordo, alimentação também para todos esses dias, né? E também o diesel, qual é a autonomia, quantos litros vocês têm a bordo? Bom, a gente tentou planejar tudo muito bem, né? Porque a gente sabe que no meio do caminho não tem onde conseguir mais suprimentos, a não ser pescando, o que a gente conseguiu fazer algumas vezes, né? Mas eu vou falar um pouquinho então da questão da água e da alimentação. A água é o principal fator, na verdade, né? A gente mais importante, porque sem água doce, todo mundo sabe que, enfim. Então, o Unforgettable tem 2 tanques, né? No total de 600 litros de água. Então, numa travessia, o consumo de água na vida a bordo já é limitado. Numa travessia é extremamente limitado o consumo de água. Então, a gente levou tudo que a gente podia, os 2 tanques cheios com 600 litros, mais 4 galões, né? Não, 6 galões. 6 galões. 6 galões de 20 litros. Uhum. Então, na verdade, para essa travessia, a gente também contou com dessalinizador de água, que a gente comprou um pouco antes de fazer a travessia, mas a gente não pode contar 100% nisso, né? Se estraga no meio do caminho. A preparação para uma travessia é sempre ter um plano A e um plano B, e se possível um plano C. Então, sempre tem que pensar, e se acontecer alguma coisa com isso? E se a água dos nossos... Então, também, a gente tem água nos tanques e água nos galões, porque se acontece alguma coisa com a água dos tanques e, de repente, contamina ou vaza, então a gente tem uma outra fonte. Então, a gente saiu com essas 3 alternativas. A ideia é que a água dos galões fossem usadas em último caso para emergência. Então, a gente não tocou nelas. Na verdade, não foi necessário, né? A gente chegou da travessia ainda com 100 e poucos litros de água, 80 litros de água. A gente tinha 80 que poderia usar e 20, 40 que eram para abandono, caso tivesse que pular na balsa salva-vidas. E foi tranquilo, nós viemos em 5 pessoas e deu bem, assim, a água não foi um problema, a gente rodou o dessalinizador por 2 horas, fizemos mais 140 litros, mas o pessoal comprou a briga muito, assim, então foi bem tranquilo a água. Eu acho que fazendo uma coisa de 10, 15 litros por dia por pessoa, vai bem, sabe? A gente lavava a louça com água salgada na travessia, né? Só água salgada para lavar a louça. Quando possível, para cozinhar também, dá para misturar um pouquinho de água salgada com um pouquinho de água doce, para fazer uma massa, um macarrão, algo assim. Então a alimentação seria massa, seria produtos mais secos, assim, sem muito perecível, né? Na verdade, antes de sair do Panamá, a gente fez uma compra gigante. Né? Nós compramos
Tem um muita vídeo coisa sobre isso, bem bacana. Inclusive porque os preços lá também são bons, então já é uma boa opção antes, né? E ainda mais quando tu não sabe o lugar que tu vai chegar, como é que vai ser. Então, enfim, nós abastecemos o barco, nós lotamos cada cantinho possível de comida. Então, principalmente comidas que não estraguem, tipo massa, arroz, frutas secas, feijão enlatado. muitos enlatados, né? E a gente também comprou frutas e vegetais, só que a gente sempre tenta comprar um pouco mais verde para durar um tempo. Então, até metade da viagem ainda tinha frutas e verduras. Depois começa a ficar um pouco mais... E o diesel, o barco tem capacidade de 420 litros de diesel. Nós levamos mais 200 em bambonas, foram 10 bambonas de 20 litros. E 620 litros no total. Mas também não foi um fator limitante, a gente conseguiu velejar 80% do trecho, foi só na chegada mesmo, ali quando já faltavam 200 milhas mesmo, que o vento parou e a agonia era forte demais, que aí a gente motorou. O resto foi tranquilo. Se não tivesse diesel, também daria. A gente tem muito assunto para falar com vocês e o nosso tempo, 1 hora, vai passar voando. Então eu vou passar outra pergunta, que eu acho que essa a gente pode fazer quando vocês estiverem aqui em Porto Alegre. A gente faz umas 2 horas presencial, que tal? Uma coisa que me interessa muito é a questão da permanência do barco e da tripulação. Como é que vocês resolvem essas questões de permanência com as autoridades, né? Porque vocês estão aí no Pacífico e tem várias ilhas, e como é que fica? De uma ilha para outra já é outro país, tem que fazer entrada, saída, ou tem tipo uma combinação comum entre os países que os velejadores podem utilizar a mesma entrada para vários meses? Como é que é isso? Tá, bom, a gente vem lidando com isso desde o Caribe, que também, né, cada ilha é um país. E é isso, em cada país que tu chega, tu te apresenta às autoridades, alfândega, imigração e vigilância sanitária às vezes. Aí, normalmente, são escritórios próximos, assim, os países que já estão mais aptos, mais acostumados a receber os velejadores. É tudo uma estrutura com 3 escritórios. Aí tu vai num, vai no outro, vai no outro. E faz a papelada, normalmente em 1 ou 2 horas tu resolve. Aqui, só para situar o pessoal, Polinésia Francesa eles dizem um território extramarinho da França. Tá? Então é quase como se fosse um país. Polinésia Francesa. Polinésia é uma região. Polinésia Francesa é essa denominação política que é praticamente um país. Então, das Ilhas Marquesas até aqui o Tahiti, é tudo Polinésia Francesa. A gente fez a entrada uma vez só. Lá chegamos, fomos na Gendarmerie, que é o equivalente à Polícia Civil, mais ou menos, e fizemos tudo por lá. Estrangeiros chegando na Polinésia Francesa tem 3 meses de visto, se não aplicar. A Geórgia, por ter cidadania europeia, tem 1 ano de visto. Não, é ilimitado. Ilimitado, 1 ano de visto renovável, mas enfim. Que bom, Geórgia, pode ficar e o Diego vai ter que sair. Mas eu tenho a sorte de ser casado com ela. Gostei dessa. Verdade. Eu fiz uma boa jogada e eu casei com ela, então eu tenho também alguns arregos aqui. Aí eu pude aplicar. Tá. Mas daqui para frente serão tudo ilhas diferentes e novos países, então a gente também vai ter que fazer todo o processo novamente. Tonga, Fiji, e cada vez que vai mudando de país, faz de novo. E o barco aqui na Polinésia Francesa, tu pode ficar 3 anos sem pagar imposto. Depois do 3º ano, tu tem que importar o barco. Aí paga 20, não sei quanto que é exatamente, é 15, 20% do valor. Exatamente, não sei. Até lá vocês já saíram. Já, espero que sim. Tá, bom saber desses detalhes. Muito obrigada. Também eu acompanho o canal de vocês, eu acompanho o Instagram, e eu vi que há pouco tempo vocês subiram o barco para fazer manutenção. Eu gostaria de saber, assim, como é que é a questão da reposição de materiais aí na região do Pacífico, né? Tem lojas náuticas, consegue comprar as coisas para o barco com facilidade, tipo, preciso de um anodo, preciso de cicaflex, preciso de vela, tem que fazer uma encomenda, tem que esperar. Como é que isso, dentro do prazo de estadia em cada país, como é que vocês resolvem essa situação?
isso pode ser um empecilho para ir adiante, né? Sim. Aqui na Polinésia a gente encontra bastante coisa. Claro, não é muito diferente do Caribe, que tinha tudo. Aqui é um pouco mais limitado, né? Os preços, principalmente, são bem mais caros, porque questão de logística para chegar até aqui, acho que também não sei o quanto que tem de consumo, então também é um pouco mais caro. E mas algumas coisas precisam ser importadas, mas o básico tem. Porque tem muitos veleiros que chegam aqui, né? O primeiro destino de travessia, então sempre tem gente precisando fazer coisas no barco, assim. Mas não é definitivamente não é o melhor lugar para fazer manutenções. Fazer manutenção. A gente fez porque para preparar o barco agora, né? A gente estaria indo para a Austrália já na semana que vem. Então a gente fez para preparar o barco para essas 3.500 milhas que teremos adiante. Mas fizemos só o extremamente necessário, assim, né? Mas muita gente opta por fazer em Fiji ou Nova Zelândia, que são lugares mais para frente aqui, que tem mais infraestrutura e é mais barato. Fiji eu não sei se tem mais estrutura do que aqui, mas Nova é mais barato com certeza. Então eu vou te dizer que aqui, Polinésia Francesa é mais ou menos, tá? Em questão de infraestrutura, assim. Agora vem uma pergunta de $1 milhão. Como é que vocês decidiram ter essa vida a bordo? O que motivou vocês e qual a dica que vocês podem deixar para uma pessoa que tem essa vontade de soltar as amarras e não tem essa coragem? Como é que a pessoa cria essa coragem? Pois acho que a ideia surgiu, assim, na verdade nós tínhamos muita vontade de viver algo diferente, de viajar por um tempo, conhecer outros lugares, e o Diego tinha o barco já, o primeiro Unforgettable na família, que por sinal ficava no Rio Guaíba, em Porto Alegre. Então a gente pensou, por que não de repente ir com esse barco? A gente teria, né, uma casa junto, que a gente pode viajar por tudo que é lugar, e aí plantamos uma sementinha e começamos a pensar na ideia, né? Acho que seria possível. Enfim, o Diego tinha essa vontade de fazer uma viagem com o barco também. Então, foi... Mas foi aos poucos, né? Isso começou como um papo de namorado, assim, aquela coisa foi evoluindo, que a gente não sabia onde ia chegar. Aí, em certo momento, a gente começou, então tá, temos o barco, mas era um barco que não apresentava condição de navegar. Então, vamos ter que arrumar esse barco, né? Era o barco que a gente tinha. E começamos uma reforma muito forte naquele barco. Praticamente desmontamos o interior dele, refizemos vela, motor, mastro, interior inteiro. Então a gente foi colocando muito trabalho ali. E eu conheço essa função de desmontar tudo, fazer de novo, depois de construir. um ano trabalhando, a gente vai ter que ter alguma recompensa disso, sabe? Porque a gente está aqui lixando 20 horas por semana e fazendo um monte de serviço imundo. A gente vai ter que ter uma recompensa. E a recompensa era zarpar. Então, acho que o trabalho duro que se colocou na reforma do barco foi o combustível para soltar as amarras, no nosso caso, né? E eu acho que, assim, eu não sabia quase nada também, sabia muito pouco. E eu acho que, assim, uma dica, de repente, é para ir devagar, sabe? Não precisa pegar e, de repente, já sair e fazer uma travessia gigante. Se tu estiver confortável, ok, mas... De repente, né, vai navegando aos pouquinhos, vai se acostumando, vê se tu gosta também disso, né? Antes das 3.000 milhas, a nossa primeira perna foi de 8 milhas. Né? Então... Que foi saindo de Floripa até a Ponta dos Magalhães, que é a primeira ancoragem que tem ali perto. E assim, né, a gente pensou, se não der certo, ok, a gente volta e, sei lá, começamos de novo, fazemos outra coisa, mas, né, que a gente só vai saber se a gente for, então... Acho que vamos tentar. Estamos aí 4 anos depois. Legal. E Maxi, só dá um salve. Tô vendo um monte de gente mandando um alô ali. Poxa, brigadão. Tô muito feliz. Tem muita gente bacana entrando e mandando mensagens aí. Abração, galera. Tô muito feliz de ver toda a turma aí. Sejam todos bem-vindos. É que a gente se empolga em saber cada vez mais de vocês, muito embora tenha os canais todos, mas é que ao vivo, assim, é bem mais emocionante, né? Com certeza. Acho bem mais legal. Bom, tem uma pergunta que quando eu conversei com vocês essa semana, eu fiquei, assim,
com vontade de perguntar isso, mas eu preferi deixar essa pergunta para fazer agora, né? Claro. Como é que vocês lidam com as questões a bordo? Vocês têm que morar, trabalhar, curtir, praticar esporte, se alimentar, fazer manutenção, fazer conteúdo para as mídias digitais. E eu queria saber se isso dá tempo, né? Que horas que vocês dormem? Essa é ótima, realmente. Pois é, a gente, no início, né, quando a gente começou a viagem, a gente ainda não fazia os vídeos, não tinha toda essa parte também das mídias, e então a vida era um pouco mais calma, assim, né? A gente teve um primeiro ano ali mais sossegado, mas depois que a gente resolveu trocar de barco, enfim, né, com um barco um pouco maior e começar com os vídeos, realmente a vida tem sido bem movimentada, né? O pessoal pensa que morar num barco vai ficar ali entediado sem fazer nada, e a gente nunca consegue ficar sem fazer nada. E depois de um tempo, a estratégia que a gente adotou é para não ficar escravo do barco, como é muito fácil cair nessa pegadinha, momentos de manutenção intensa. Então, a gente está num lugar que não é tão legal, que a natureza não é tão esplêndida, ou que, sei lá, por alguma situação a gente está numa baía mais portuária, assim, e que tem infraestrutura. Ali a gente trabalha. E aí trabalha e faz a manutenção e o barco fica em dia. E aí depois, quando a gente está em outros lugares, né, mais cênicos assim, a gente curte, aproveita. E, claro, no meio de tudo isso tem todo um trabalho intenso. A G dedica, acho que, 25 horas por semana para botar um episódio no ar. É bastante trabalho, né, da edição. Tem a parte de gravação do conteúdo também, mas isso a gente já incorporou no nosso dia a dia. Hoje é um pouco mais fácil por isso, né? A gente está com a câmera quase sempre, então já facilita. Mas é um malabarismo, assim, porque a correria é o que possibilita a gente viver aqui, né? E a gente não tem a menor condição de reclamar, porque é a vida que a gente escolheu e estamos muito contentes, mas é um malabarismo. Acontece que no fim, né, a gente também tem que trabalhar e se virar, então o diferente é que a gente mora no barco e está viajando, mas também tem esse lado aí. Às vezes a gente trabalha, às vezes quando está mais difícil mesmo, a gente estabelece uma rotina e trabalha de segunda a sexta, horário comercial, e fica fazendo isso, sabe? E descansa em alguns outros dias mesmo. Tem umas outras questões, assim, tipo, vocês são um casal que estão velejando pelo mundo. Eu conheço alguns casais que fazem isso também, que estão pelo planeta lindo, né? Mas, às vezes, pode essa convivência a bordo, não por ser casal, mas qualquer convivência confinada pode ser um problema, né? E, assim, no barco eu vejo que as questões psicológicas, as pressões, os conflitos são, às vezes, muito intensos, né? Como é que vocês conseguem driblar isso? Vocês já tiveram momentos de muita tensão numa travessia, né? Vou dizer numa travessia, porque não a vida normal de já estar curtindo em terra e tal. Vocês conseguem falar sobre isso? Nas travessias, eu acho que esse é um aspecto fundamental, assim, que vai determinar o sucesso de uma travessia, né? Porque um clima ruim, ele pode desencadear toda uma série de problemas e aquilo ali vai refletir em cada coisa, sabe? Parece que uma onda negativa pode juntar e, sei lá, tirar o barco do rumo. A gente foi muito abençoado, a gente teve os melhores tripulantes que um capitão podia pedir em todas as travessias e sempre foi muito harmônico, assim. E acho que a gente tem isso como prioridade, sabe? Então, tudo é feito para isso. Quando alguém vem e desce a pegar uma água, todo mundo oferece essa água para todo mundo, sabe? Essa harmonia e esse entendimento entre a tripulação tem que permanecer assim. E acho que a gente, da nossa maneira, a gente consegue mostrar isso, apresentar isso para os nossos tripulantes. E até hoje todos abraçaram a ideia. E a gente escuta tanta história maluca. A gente chegou nas Marquesas e aí contra um barco e contra outro, e todo mundo dizia um absurdo que tinha acontecido, um que só vomitava e brigava, o capitão que ficava pulindo a arma. A gente, meu Deus, mas que viagem dos infernos foi essa de vocês? E todos eram assim, e a gente se divertiu, a gente riu, a gente conversava, e eu não estou falando isso aqui para dourar pílula nem nada. Foi realmente, né? Tá lá no o nosso vídeo, e eu acho que... E eu acho que também, assim,
num momento mais de tensão também tem que entender que não é pessoal, né? Às vezes se alguém ali tá um pouquinho mais nervoso, não é uma coisa pessoal e queira ou não queira, o capitão, tu obedece, não reclama e aí não tem problema. Então, se tu confia nele e sabe alguém que, tem né, que ser o líder, né? Exatamente. E né, a gente sabe que no nosso caso, na maioria das travessias, enfim, que a gente teve tripulação, ou eu que também sou tripulação, o Diego aqui é o que entende mais, a gente confia nele e a gente, quando a gente entrou aqui, a gente assumiu, ok, você é o capitão, você que vai determinar. Ele sempre aceita muito bem as sugestões dos outros, enfim, dá o espaço para cada um ter sua liberdade, mas acho que... E uma outra coisa é perceber também que essa flutuação de humor vai existir, né? Mas dá o espaço. Se a pessoa tá meio rançosa, todo mundo fica, eu fico, a Jorge fica, vai dormir, vai descansar. Às vezes é falta de sono, isso é uma coisa que afeta bastante, né? A carência de sono numa travessia longa. Depois de 2 semanas, tu dormiu 3 horas por noite, 4 horas por noite, tu tá estressado. Mas saber enxergar isso aí e dizer, não, eu tô estressado porque eu tô com pouco sono e eu vou relaxar e aí depois volta eu acho que como tripulante também tu tem que saber não passar isso pros outros. Eu não tô bem, então eu vou ficar na minha hoje, mas eu não vou contaminar o resto da minha tripulação, né? Deixa todo mundo feliz, eu fico aqui na minha hoje e amanhã eu volto com tudo, assim. Acho que isso é importante também. Eu acho que sim. Acho que o convívio, em qualquer lugar, ele deve ser conversado, a gente deve procurar harmonizar tudo isso, né? Mas eu gostaria de comentar que o convívio nessa live ele está extremamente bacana, porque nós estamos com um grande número de pessoas nos assistindo e eu acredito que as pessoas merecem um agradecimento especial por toda essa participação aqui com a gente nessa noite. Eu vejo os nomezinhos entrando ali, dá vontade de responder todo mundo, mas eu vejo cada oizinho que vem aí, eu vejo e tô amarradão. Vamos dar um oizinho, assim. Legal. Agora a gente vai pular para outro assunto completamente diferente, tá? Porque, assim, aqui a gente sempre fica sabendo que tem temporada de furacão no Caribe, tem temporada de furacão aí, né, onde vocês estão. E aí, a dúvida que me ocorre é como se preparar para esses furacões, né? Qual é a dica que vocês conseguem absorver dos locais, né? Porque, assim, ou é para ficar no mangue, ou para colocar o barco em seco, ou para ficar numa marina, ou ancorar num lugar protegido, se é que esse lugar protegido existe, né? E também queria saber se em novembro vocês têm alguma ideia de onde estarão, já que é o início da temporada de furacões, né? Qual é o plano? Certo. Eu não sei se a gente é os melhores ou os piores para falar sobre isso. No momento, o plano é uma coisa que está difícil, né? Não, sendo que a gente já perdeu o barco para um furacão, eu não sei se a gente é bom ou ruim para dar dicas. A gente tem alguma experiência, mas não foi a melhor aqui. Mas sim, enfim. Tem o Caribe tem a temporada de furacão de julho a novembro, a grosso modo, agosto a novembro. E na época a gente estava nas Biviais e a gente optou por deixar o barco lá. O barco lá e a gente saímos, né? Então a gente saiu, casualmente, quando a gente estava saindo, estava vindo um furacão. E esse furacão vitimou o nosso barco, né? Destruiu o nosso e milhares e milhares de outros barcos que estavam nas Ilhas Virgens Britânicas. Mais disso também tem aí no nosso canal. O barco, desculpa, só fazer um adendo, estava no seco, né? Estava no pátio, caiu aí vai acontecendo o efeito dominó, né? O barco cai em cima do outro e todos os barcos do pátio vão sendo derrubados e destruídos de alguma forma. E aqui também, aqui não se chama furacão, aqui chama ciclone. Basicamente é a mesma coisa, mas é uma nomenclatura diferente. E a temporada de ciclone aqui acontece de novembro a abril. E, bom, dentro dessas áreas afetadas por ciclone, tem vários lugares que são mais afetados, menos afetados, uns que são quase fora da zona. Então, algumas coisinhas assim, né? Quando a gente foi atingido no Caribe, nós estávamos nos Biviais, que é um lugar bem dentro da zona mesmo, mas a gente fez essa opção na época. Aqui, a gente no Pacífico Sul, o Tahiti é no limite da área de furacão. Então, é raro acontecer.
mas acontece um a cada 15, 20 anos. E esse ano a gente optou por ficar aqui durante essa temporada de ciclone e não aconteceu nada. Se encerrou agora em abril, graças a Deus, não passou nada, mas a gente não quer estar dentro nessa área de novo, né? A gente quer estar... Dizem que o raio não cai duas vezes, mas é bom não correr esse risco. Né? Eu acho que o melhor seria não estar, né, principalmente no Caribe, por exemplo. Eu não ficaria mais uma temporada de furacões numa região, nas ilhas principais ali, onde tem muito registro de furacão já. Se for para ficar, ficaria no barco, porque qualquer previsão eu pegaria e sairia navegando e iria embora. Claro, na hora sempre pode ser diferente, né? Eu tô falando hoje baseado no que a gente já viveu. Aqui o Tahiti é o limite, então a gente também não quis ir além daqui durante a temporada de ciclone. A gente falou, a gente vai ficar aqui e só vai sair quando acabar. Então eu também não iria além do Tahiti na temporada de ciclones aqui do Pacífico Sul. Minha recomendação é não fique nessas zonas se for possível. Tem Fiji, Tonga, Vanuatu, são lugares que são bem propensos a ciclones. Então a gente evitou esses lugares. Teve um bem forte em Vanuatu. Pegou um pouco de Tonga também. E então a recomendação, assim, porque a meteorologia hoje cumpre um papel bem interessante, né? Tu sabe um ciclone vindo com 5, 7, 8, sei lá, às vezes 10 dias de antecedência. Então dá para manobrar um pouco se teu barco está em dia. Mas deixar um barco parado, assim, a própria sorte, numa marina ou num lugar assim, é muito difícil porque os eventos estão cada vez mais extremos, os eventos meteorológicos. Então, mais frequentes, o furacão que destruiu o nosso barco foi o mais forte registrado na história do Atlântico. Então, ninguém esperava aquilo, porque nunca tinha acontecido uma coisa daquelas. Então, a minha sugestão também nós deixamos assim no seco, fora d'água, porque imaginamos que seria o mais seguro, mas dependendo do evento, pode não ser também. Então, melhor é tirar o barco dessas regiões, minha opinião. Claro. E ainda me surgiu a dúvida em relação, por exemplo, as pessoas que não têm o visto como a Geórgia tem, de prolongar, né? Digamos que a pessoa já está expirando o visto dela, e aí entrou a temporada ruim, né, de furacões. Como é que ela faz? As autoridades se sensibilizam por algum... Olha, aqui então, uma estadia um pouco maior. Eles são bem generosos na questão do visto, porque tu pode aplicar, quase todo mundo que aplica para o visto de um ano consegue. Só que tu tem que aplicar antes de chegar. Antes de vir, né? Antes de vir aqui. Se tu chega aqui como brasileiro ou americano, enfim, não um cidadão europeu, é 3 meses e não tem muito choro. Aí o que o pessoal faz? Vai embora por 3 meses e depois volta para mais 3 meses. Porque se tu ficar 3 meses fora, tu pode vir de novo, sabe? Então, alguns americanos fazem isso. Ficam aqui 3 meses, daí sobem o barco numa marina, vão para os Estados Unidos e retornam para seguir viagem. Vão jogando com isso. Eu imagino que as autoridades entendam que a gente que tem que se programar e saber o tempo que a gente vai levar e sair antes ou depois, enfim, né? A programação para navegada longa, né, para um cruzeiro mundial, assim, tem que contemplar isso. E isso eu queria dizer antes, tem um site que abrange todas as burocracias e recomendações de entrada de todos os países do mundo, praticamente. Chama NumSite. NOONSITE. NumSite. Aí isso é uma bíblia, porque tem... E é alimentado pelos cruzeiristas também, né? Então, todo mundo põe informação, muita informação ali. De ancoragem, burocracia, onde comprar gás, onde comprar... Então, isso aí é muito valioso. E é um site que... Está sempre sendo atualizado também, então acho que é legal, bem útil. Legal a gente publicar depois esse site para que as pessoas possam acessar e já verificar como é que isso funciona, né? Desculpe. O NumSite está para o mundo com o que o Popa está para o Rio Grande do Sul. Mas o Popa é muito importante aqui para nós, né? Então, o NumSite tá... Eu acho que o Popa é mais importante que o NumSite, na verdade. Eu tô vendo aqui que chegaram algumas perguntas do nosso querido público, né? E eu vou fazer as perguntas.
Tem uma pergunta que diz qual a maior dificuldade na travessia. Eu acho que vocês já responderam em relação à água, né? Teria mais alguma outra coisa que vocês gostariam de acrescentar? Numa travessia longa, assim, numa travessia longa, eu acho que o desafio é manter a serenidade, assim, o cansaço dessa, de uma privação de sono. Ou, né, que eu acho que é o que mais o pessoal... acho que é a cabeça, né, o emocional também, de estar sempre bem, enfim, de não ficar muito ansioso, vamos chegar, falta muito para chegar, senão tu pira, né, então... Guarda o relógio, né? Acho que manter a cabeça... Esse negócio de olhar o relógio a cada minuto não deixa funciona. A pessoa mais nervosa e não anda, a hora não vai, né? Exatamente. Tem uma pergunta aqui que eu já vi vocês responderem em algum vídeo, logo que vocês começaram a modificar o jeito de publicação e tal. A pergunta é, por que falar inglês nos vídeos? Então, bastante gente, né, a gente sabe que pergunta sobre isso. Foi uma decisão que a gente já vinha pensando há muito tempo. Já faz 3 anos que a gente mora fora do Brasil e o contato que a gente tem aqui fora é basicamente com estrangeiros o tempo todo. Então, a gente nunca podia recomendar o nosso conteúdo, porque é uma pena, mas quase ninguém fora do Brasil entende português. Já inglês todo mundo fala. Então, foi uma ideia para realmente alcançar todo mundo. Assim, todos os vídeos têm legenda em português, porque o nosso público principal é o Brasil. A gente quer continuar divulgando as nossas aventuras e a cultura náutica no Brasil. E também como uma forma, aqui fora também, falando inglês nos abre muito mais possibilidades, né? Tanto de a questão financeira, como de patrocínio, de várias coisas. Então, a gente adoraria, enfim, fazer um vídeo em português, em inglês, o que também vocês sabem que dá muito trabalho. Então, a gente teve que optar. E aí, a gente resolveu falar em inglês, né? Foi uma opção pela manutenção, pela continuidade do canal mesmo. Foi doída, né? Porque para nós também é muito mais difícil. É um esforço maior. Já é difícil o suficiente, né, se gravar e tal, falando em português. Em inglês é mais difícil, mas também nos tirou na zona de conforto. E a gente fez isso para dar uma sacudida mesmo e comunicar com o planeta todo mesmo. Continua aquela minha dúvida, que horas que vocês dormem, né? Porque ainda pensar em inglês. Dá um trabalho a mais, realmente, mas vamos ver. E, Maxi, dizer só que o pessoal que está mandando pergunta, quem depois pode mandar direto no nosso Instagram ali, por mensagem para nós, né? Que aí a gente já responde, porque numa live só não dá tempo de responder tudo. Tem uma pergunta que chegou agora, quando o Unforgettable vem para o Brasil? Eu sei que vocês estariam no Brasil mais ou menos nessa época, mas vocês dois, é por isso que a gente tinha combinado um talks presencial. Exato. Não sei qual é o plano. Se é que vocês vão voltar com esse barco, como é que é? Então, agora a gente está mais ou menos na metade do mundo até chegar no Brasil, então ainda está muito longe. Não dá. Tem Nova Zelândia, Austrália, Indonésia. Ásia, Europa, a gente também gostaria de passar, então como a gente tem feito desde o início, a gente vai um passo de cada vez, assim, a gente vai pensando daqui, agora o nosso objetivo é chegar na Austrália. Quando a gente chegar na Austrália, a gente vai pensar no próximo, esse a gente vai no próximo, e tem sido assim, né, desde então. Mas nós adoraríamos chegar no Brasil, quem sabe um dia, mas também a gente não pode ir com esse barco para o Brasil, porque o barco é estrangeiro, então a gente já sempre soube disso. Então, chegar com esse barco no Brasil não está muito nos nossos planos no momento, pelo menos, né? Quem sabe... que assim, o cruzeirista, ele é assim, ele tem essa característica, né? De ir uma milha de cada vez, né? Aos poucos. Então, a gente não pode ficar pensando no final da viagem, a gente pensa no meio do caminho, né? E ainda muda, tem muita coisa, sempre tem muita mudança, né? Exatamente. A gente nunca sabe o que vai acontecer, tudo tão imprevisível. Isso. Mas, vou fazer um parênteses rapidamente. Quando normalizar a situação, a gente quer muito ir para o Brasil, aí sem o barco, então espero que até o fim do ano a gente consiga, de repente, ou no início do ano que vem, aparecer por aí, né?
Que bom, vamos recebê-los aqui com Tinha todo tanto carinho. churrasco agendado que... O churrasco aqui não é muito longo. Queria provar o da Aqui que é bom. Olha só, quem compartilha experiências como vocês e tem muita história, eu sei de muita gente que tem muita história legal, bacana, mas não tem também falta um pouquinho de coragem, assim, tem uma certa amarra para começar a produzir conteúdo. E como é que vocês deixariam uma dica para as pessoas se encorajarem também e terem o seu Instagram, terem o seu YouTube, contarem as histórias também? Porque o mais legal do cruzeirista é realmente poder contar para os outros e trazer mais gente para a vela, né? O que eu posso dizer, se quiser falar depois? Assim, eu sei que no início às vezes a gente fica com vergonha, ou a gente não sabe, né, enfim, se é legal, ou que será que o que eu tô fazendo é legal? Será que vocês estão gostando? Eu tô me achando uma ridícula aqui, eu tô passando vergonha. Mas o feedback das pessoas é tão incrível. Quando tu começa a se expor e tu começa a produzir conteúdo, principalmente que seja útil e que possa agregar para as outras pessoas, tu começa a ver quanta gente legal, né, que tu conhece através disso, quanta coisa legal começa a aparecer, e é uma recompensa muito grande, assim, cada comentário que a gente recebe, cada pessoa que fala, isso me ajudou, isso foi legal, isso me inspira, é uma inspiração pra gente continuar, na verdade. Sempre vai ter alguém que não se identifica com o teu conteúdo, com o que tu faz, mas as pessoas podem escolher, tem milhares de conteúdos por aí, quem vai te acompanhar é quem gosta. Então, eu acho que essa troca é super válida e é muito legal poder contribuir também um pouco, né? Além de estar ali entretendo, poder contribuir com conhecimento, com ideias, com inspiração, com o que for que seja, assim. E acho que uma coisa para contar a história, que a gente se cuida e se policia, é tu não deixar o dia a dia virar uma coisa padrão, assim, é ter um olhar de criança sempre, sabe? Sempre se deixar surpreender com novidades e olhar, meu Deus, olha essa montanha, e essa água, e essa lua, e essa pessoa que veio aqui, ter sempre curiosidade, assim, e enxergar aquela situação como única, né? Porque, na verdade, tudo é único, tudo é especial. Então, para contar a história, assimilar as coisas, assim, como uma criança vê o mundo, eu acho que é um bom passo para contar a história. Eu gostaria de saber também, eu e acho que muitas pessoas, né, que estão aqui nos assistindo, sobre o isolamento social que essa crise sanitária deu para o mundo. Como é que vocês estão aí frente a essa crise? Vocês estão com restrições? Vocês estão isolados? Vocês podem navegar? Como é que é? Como é que são a história dos mantimentos? Como é que vocês recebem a alimentação aí? Como é que vocês conseguem comprar, né? Bom, a gente está numa ilha que se chama Huarine, aqui na Polinésia Francesa. É uma ilha bem pequena, deve ter, 5 mil habitantes. Mas a gente deu a sorte de estar aqui quando começou tudo isso. Então, na verdade, essa semana acabou o confinamento aqui na Polinésia. Os casos registrados foram só no Tahiti, em Moreia. Logo que começaram os casos, eles isolaram as ilhas. Então, até o momento ainda segue, estamos proibidos de navegar e o trânsito entre ilhas não tem aviões e nem os barcos, então ninguém pode circular de uma ilha para outra. Então eles mantiveram os casos só lá no Tahiti. Então na ilha que a gente está não teve nenhum caso registrado. E agora, então, ainda tem algumas restrições, mas a vida está voltando ao normal aos poucos. Uhum. Vou dizer que, assim, para nós foi... Claro, é muito mais legal quando não está em quarentena, em confinamento, mas a gente se virou bem, né? A gente sempre tem o barco abastecido de comida, o mínimo possível, assim. Confesso que nessa vez, como nós íamos para o Brasil, nós não estávamos mais comprando muita coisa, a gente foi pego um pouco desprevenido, mas o mercado aqui ficou aberto, então a gente conseguiu, logo que começou, fazer uma compra maior, nos abastecemos. Água da chuva, tem chovido legal, então a gente tem se abastecido de água faz, sei lá, um mês que a gente está só com água da chuva para tudo. E tem sido bem tranquilo. A gente pode nadar ao redor do barco, o que é ótimo também, dá um alento. Então, nesse momento, eu acho que a gente não pode reclamar, assim. A gente veio parar num... Acho que é um dos... Paraíso. É um lugar que eu não posso dizer que seja ruim para citar agora, assim, né? Só não pode navegar, tá? A navegação tá restrita ainda.
Acho que dia 15 eles vão anunciar alguma nova coisa, talvez, pode ser que permitam, pode ser que estendam essa proibição, mas a gente está na mesma Bahia faz 2 meses, praticamente. E a questão de ter afetado os planos, né? Essa é a então, mais isso foi chatinha. a gente estaria saindo agora do Tahiti, no dia 18 de maio, 20 de maio, enfim, para ir para Tonga, justamente por aquela questão dos ciclones, né? E faria Tonga, Fiji, Vanuatu, Nova Caledônia, para chegar em Austrália até novembro, dezembro. Então agora tá tudo estranho, porque Nova Zelândia tá fechado, Fiji tá fechado, Tonga tá fechado, então a gente tem que esperar. E eu sei que esses lugares aí são todos lindos, e vocês já vêm passando por lugares lindos desde que o barco levantou a âncora aqui do Brasil. Eu sei que é uma pergunta bem difícil de fazer, mas vocês conseguem escolher pelo menos, assim, 2 lugares por onde vocês passaram que chamou atenção e, assim, o que esse lugar fez sentido para vocês? Então, essa é uma pergunta que sempre é difícil de responder, né? Porque tem muitos lugares lindos, como a gente já disse outras vezes, assim, depende muito também, cada pessoa tem uma experiência diferente no lugar, né? Então, eu vou falar da nossa, às vezes, né? Tipo, não é porque o lugar é mais bonito que ele vai ser o mais legal. Então, tem muito o que faz sentido, né? Do momento de cada um tá ali, assim, né? Das pessoas que tu conhece, interage. De natureza, de mar, água cristalina, mergulho, eu acho que a Polinésia Francesa, dos lugares que a gente já passou, não vi igual, assim. As Tuamotus, principalmente, que é o arquipélago das Tuamotus, a cor da água é ridícula, assim, tipo, é inacreditável mesmo. E muita vida, né, muito preservado, muitos lugares preservados ainda, bem isolados, então isso eu acho muito especial. Eu gosto também da cultura aqui, tem uma cultura ancestral muito forte, né? Essa questão da cultura polinésia, ela é muito presente. São mulheres de flor na cabeça, aquele homem que parece que saiu do filme da Moana, todo tatuado e tocando ukulele. Então, tem essa coisa muito forte e isso é muito bacana, né? Tipo, sai daquela coisa plastificada do mundo todo igual, assim. Isso aqui é bem bacana, assim. Quando a gente chegou nas Marquesas foi um choque cultural enorme. E ver que as pessoas vivem com bem menos, vivem de maneira muito mais simples. Então, isso aqui na Polinésia está sendo bem, bem bacana e impactante. Mas o Caribe teve lugares também bem lindos e que nos causaram melhores as impressões, assim. Do Caribe, eu colocaria dos lugares, do aspecto geral, que eu mais gostei foi Barbados, que não é um lugar tão náutico, na verdade é um lugar meio difícil para barco, mas é uma ilha que nos tocou muito. E Grenada, que aí sim um grande lugar para velejadores, porque tem uma comunidade enorme de barcos, tem umas 4, 5 baías no sul da ilha, que são maravilhosas, ótimas ancoragens, tem loja náutica pra caramba. Ótimo. É seguro, né? É um lugar bem seguro. E as pessoas são super simpáticas, queridas, então eu também gostei muito de lá. Mas eu posso falar vários. Chegou uma pergunta. Tá. Eu fico imaginando que lugares são esses, né? Uma curiosidade incrível para conhecer também. Só de ver as fotos que vocês têm postado já dá um estímulo enorme para pegar um barco e ir atrás de vocês. Que bom, quem sabe, hein, Maxi? E chegou uma pergunta agora, é uma curiosidade, acho que todo mundo, né, que ainda não embarcou, não soltou suas amarras. Como você se mantém e se vocês poderiam nos dar uma estimativa, assim, tipo, sei lá, por ano, por mês, se vocês têm mais ou menos esse controle, né, entre manutenção, entre marina, entre tudo que tem que comprar, né, tudo que se gasta passagem aérea para voltar de vez em quando para o Brasil, sei lá. Sim. E turismo que se faz também, né? Então. Sim. Bom, hoje a gente vive basicamente do Unforgettable Sailing, né? Então, o nosso canal do YouTube, os nossos apoiadores, que são incríveis. Aproveitar para agradecer muito todos eles que apoiam as nossas produções, nos ajudam a continuar trazendo os vídeos toda semana. Então, isso faz uma diferença enorme para a gente. Além disso, a gente se vira às vezes como pode. O Diego faz alguns trabalhos freelancer na área de Diego oceanógrafo, então às vezes ele consegue fazer alguns trabalhos como freelancer.
A tripulação também, quando a gente recebe tripulantes que ajudam com as despesas, então isso também dá uma força, né? E vocês um pouquinho fazem de cada coisa charter vai ou... aparecendo. A gente faz charter, assim, raramente, eu diria. Como a gente está sempre se deslocando, é difícil ter uma data e um lugar, assim, então acaba que fica um pouco mais... A gente faz quando é um casamento que era para dar certo, assim, alguém nos pergunta e diz, e tal... Vou tá lá, tal data, vocês tamo, então, tipo, fechou, assim. Mas não é algo que a gente conte, assim, sabe? Mas rola, a gente faz alguns. E quem tem interesse de viver a bordo também, fazer charter é uma forma bem interessante, dá para se manter legal fazendo charter, então também é uma sugestão. O quanto a gente gasta, mais ou menos, né? Acho que 5 mil reais por mês, eu acho que é uma boa estimativa e vai defender. Mas uma coisa para a questão, eu acho, é se adaptar, né? A Polinésia Francesa é muito mais cara. Então aqui a gente tem muito menos luxo. Aqui a gente tem que viver de uma maneira muito mais simples do que a gente estaria no Panamá, por exemplo, que a gente poderia comprar um biscoito mais barato, uma cerveja mais barata. Então tem que ter essa adaptação ao lugar que tu tá. Porque muda muito, né? Aqui, restaurante, esse tipo de coisa, é tudo super caro, então a gente vai muito pouco e aí acaba limitando um pouco. Isso que o Diego falou, né? Agora o dólar, enfim, real tá um pouco... Mas, enfim, 5 mil reais, mais ou menos, por mês. E aí, claro, existem despesas extras que a gente não contabiliza, mas, por exemplo, o seguro do barco, o seguro-saúde, de tempos em tempos tirar o barco da água para fazer manutenção. Então, se puder fazer um caixinha de lado aí também dá uma ajuda. A gente guarda por ano é uns 4 mil dólares de manutenção do barco. A gente faz tudo, a gente vai no estaleiro, a gente lixa, a gente pinta, a gente contrata só aquele cara que vai fazer um serviço que a gente não sabe, não consegue. Mas acredito que isso já economiza bastante. Tem a gente mais talentosa que consegue fazer com menos ainda, né? Tem pessoas, tem cruzeiristas que é impressionante, que constroem o barco inteiro. Alguém perguntou aí de seguro-saúde, a gente tem um seguro-saúde mundial também, e isso entra nos nossos gastos, é mais de 1.000 dólares por ano para o casal, tá? Então ficam 1.200 dólares por ano para o casal, e a gente tem uma cobertura mundial de saúde. Se alguém se interessar aí, eu também posso passar o contato. Pode, de repente, se vocês quiserem passar nos stories ou depois entrar na página do Jangadeiros e fazer comentários sobre essas dicas. Esse site que vocês mencionaram, né, esse site de seguro, quem sabe seja uma ótima opção, porque aqui a gente não vai conseguir responder todas as perguntas. Então, se não der tempo, vou pedir para a nossa audiência não levar isso a mal, né? E na medida do possível, perguntem diretamente nos canais de vocês, né? Vocês têm o Instagram, tem o YouTube, e vocês conseguem responder direto lá, né? Até porque esse vídeo ele vai ficar no canal do YouTube do Jangadeiros, vai também ser postado no Facebook e depois a gente vai disponibilizar o link para vocês, para que vocês possam também publicar, e aí as pessoas podem entrar lá e comentar dentro do próprio vídeo, né? Ótimo. Eu tenho mais várias perguntas para fazer, só que o nosso tempo, ele é muito curto. Essa live, ela voou, ela realmente foi muito produtiva, foi muito bom conversar com vocês, mas eu não tenho tempo para fazer todas as listas de perguntas que temos aqui. Então, assim, eu gostaria que a gente se encaminhasse para as considerações finais, que vocês deixassem um recadinho para todo mundo, já agradecendo essa maravilhosa audiência que tivemos hoje. A participação de vocês foi fantástica, então eu peço que vocês façam as considerações finais. Vamos nos encaminhar para a despedida. Legal. Desculpa que a gente fala sem parar, né? A gente gata uma primeira aqui e vai. É o efeito do confinamento, só tem a Jorge para conversar. Pois é, a gente só tem uma outra. A minha sugestão é para o Instagram que ele pode aumentar esse tempo de live, né? Sim. Que a gente sabe que o máximo é 1 hora. Seria bom. Mas, bom, pessoal, primeiro, muito, muito obrigado a cada um que mandou uma palminha, mandou um oi. A gente está lendo tudo aqui. E é isso. Obrigadão a todos. Quem quiser acompanhar mais, quem quiser saber mais da nossa história, a gente tem feito um vídeo semanal, pelo menos, em nosso canal. E a gente conta um pouco dos lugares que a gente passou. Também a gente dá dicas de manutenção, dicas de vida a bordo, né? A gente elenca
umas histórias ali que aconteceram conosco. E isso é o nosso trabalho hoje, é a maneira que a gente tem de seguir navegando, e a gente conta com os nossos apoiadores para seguir navegando. Então, quem puder assistir o vídeo, deixar like, comentário, compartilhar o nosso trabalho, isso é muito importante, não é uma questão de a gente estar buscando joinhas, que isso impulsiona realmente, isso vai nos levar adiante. Então, e acho que isso que eu gostaria de pedir. Quem não for inscrito no canal, se inscreve. A gente está quase chegando a 30 mil inscritos. É uma marca que no começo a gente nem sonhava. E agora a gente está bem pertinho. Então, quem puder ajudar. Acho que o Diego falou tudo, basicamente, né? Muito obrigada a todo mundo. Obrigada ao Jangadeiro também pela oportunidade de a gente estar aqui. Tô vendo até familiar aqui na listinha, que legal. E quem quiser ajudar também, além do Apoia-se e do Patreon, que são os sites de financiamento contínuo, né? Que o pessoal escolhe. Pode comprar camisetas também. A Georgia, recentemente, uma coisa que a gente não falou aqui, ela lançou um livro de culinária a bordo, que está lindo, 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 fantástico. Entra no site www.unforgettablesailing.com e tu baixa o livro de graça. E tá super bonito, tem as melhores comidas. E quem baixar vai ter o gostinho de estar a bordo do Unforgettable. E aí baixa e diz se gosta ou não. Eu vi o e-book, tá maravilhoso. Eu ia dar parabéns para vocês, então. Muito obrigada. Já baixei lá o e-book, já tô olhando ele. Muito obrigada. O nosso tempo realmente está acabando. Eu tô com medo até que a live caia, então assim, muito obrigada. Vamos esperar o contato de vocês para um encontro presencial. Sem essa regra do Instagram de 1 hora, a gente vai poder ficar um pouquinho mais, né? Agradecer ao Paulo Dariva, né, que intermediou a coisa toda. Isso, muito obrigada. Então, até qualquer dia. Bons ventos para vocês. Obrigado para todos que estiveram com a gente nessa live. Muito obrigada, Maxi. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Obrigadão, Janga.